Salvação somente pela graça. Sermão pregado por Charles Haddon Spurgeon. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1, 9. Se quisermos influenciar pessoas intelectuais, devemos usar bons argumentos. Pessoas não muito racionais podem ser influenciadas por emoção, sem argumentação alguma. O apóstolo Paulo queria influenciar Timóteo, seu filho na fé. Timóteo era um estudante diligente. Ele tinha habilidade intelectual. Tinha também a graça de Deus. Paulo sentiu que a melhor maneira de influenciar Timóteo era lembrá-lo de verdades da Bíblia nas quais Timóteo já havia crido. Aqui se encontra uma lição para os pregadores. Deve haver equilíbrio na pregação. É bom e correto os pregadores apelarem ao sentimento dos seus ouvintes. Contudo, o bom ensinamento deve ter uma base firme em verdades bíblicas. É responsabilidade do pregador instruir no entendimento, bem como apelar ao coração. Se as doutrinas da Bíblia não são ensinadas ao homem, ele poderá facilmente se desviar para as falsas doutrinas. O apóstolo disse, levado em roda por todo o vento de doutrina, em Efésios 4,14. São as pessoas bem instruídas na verdade bíblica que não serão levadas pelos falsos ensinamentos. Paulo quer manter Timóteo fiel à fé. Assim, o apóstolo lembra o que é a excelente doutrina da graça de Deus que rege a salvação do homem. No nosso texto, o apóstolo Paulo apresenta um resumo do Evangelho. Ele mostra o destaque dado à graça de Deus a fim de ajudar Timóteo a ser corajoso em seu testemunho por Cristo. Alguns achavam que verdades doutrinárias eram mera teoria. Isso não é verdade. O entendimento claro da doutrina é que leva a uma vida santa e prática. A maneira mais garantida de se levar as pessoas à obediência e santidade é ensiná-las a verdade de Deus revelada. Consideraremos primeiramente a doutrina ensinada pelo apóstolo. Em seguida, tentaremos mostrar como esse ensinamento deve afetar as nossas vidas. Em primeiro lugar, pensaremos cuidadosamente sobre a doutrina ensinada pelo apóstolo no nosso texto. Não queremos ensinar doutrina só porque é popular. Queremos apenas ensinar o que entendemos ser o significado verdadeiro do texto. Muitos de vocês podem não gostar da doutrina que pregamos. Talvez possam até se zangar. Não podemos pregar para agradar nossos ouvintes. A aprovação de Deus será suficiente para nós, embora pessoas possam nos contradizer. Que toda mente honesta esteja desejosa de receber a verdade da inspirada palavra de Deus. Primeiro, o apóstolo expõe sua doutrina nas palavras do nosso texto. Paulo declara que Deus é o autor da salvação, que nos salvou e chamou. Ele claramente confirma o ensinamento de Jonas, que diz, do Senhor vem a salvação. Jonas 2,9. A salvação pelo homem não se encontra no nosso texto. O fato de que a salvação é inteiramente do Senhor é muito clara nesse texto. Em segundo lugar, o apóstolo refere-se a todas as pessoas da Trindade. O Pai nos salvou. Deus Pai planejou o caminho da salvação. O pensamento que Cristo deveria sofrer como cabeça federal do seu povo veio do coração do Pai. Esta mesma verdade é ensinada em outras passagens das Escrituras, como 1 João 5,11, Efésios 1, 3 a 6 e João 16, 27. Além disso, a dádiva de Cristo, o único Filho de Deus, veio do coração compassivo de Deus. Veja João 3,16. Deus, o Pai, escolheu pessoas que seriam redimidas. Elas são chamadas por seu decreto, como diz Romanos 8,28. Portanto, o plano de salvação veio da sabedoria e graça de Deus, o Pai. O apóstolo não esquece da obra de Cristo, o Filho. Somos salvos através do Filho de Deus. Porventura, não é o seu nome Jesus que significa Salvador? O Filho de Deus nasceu no mundo como homem. Ele viveu uma vida perfeita. Demonstrou na sua vida a retidão com a qual o seu povo se reveste. Por causa da morte cruel de Cristo na cruz, o pecador pode ser limpo do seu pecado. O povo de Deus é aceito por meio da vida perfeita e da morte expiatória de Cristo Jesus. Diante do trono eterno, o povo de Deus irá cantar: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Como está em Apocalipse 1, de 5 a 6. Em quarto lugar, o apóstolo nos lembra da obra do Espírito Santo, a terceira pessoa na Trindade.
O Espírito Santo nos capacita a entender o Evangelho. A mente humana, por natureza, não entende as coisas de Deus. O Espírito Santo influi na nossa vontade. Ele nos tira da nossa condição de rebeldia e ajuda-nos a obedecer à verdade. Acaso não é o Espírito Santo que nos renova? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, é o que Paulo diz em Efésios 2:10. Não é o Espírito Santo que nos ensina e nos conforta? O Pai planeja, o Filho redime e o Espírito Santo aplica a redenção aos nossos corações. E nós nascemos de novo. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito devem ser referidos como o Deus que nos salvou. Dizer que nós nos salvamos a nós mesmos é ridículo. Na Bíblia, somos chamados de templo santo no Senhor, Efésios 2:21. O templo não construiu-se a si mesmo. Cremos que Deus, o Pai, foi o arquiteto do templo. Ele planejou, ele forneceu os materiais de construção e ele terminará a obra. Não haveria necessidade alguma de um Redentor se pudéssemos salvar a nós mesmos. Mas éramos escravos de Satanás e não tínhamos como por nós mesmos quebrar o poder do pecado que nos aprisionava. Poderia o rebanho de Deus, o qual Cristo tomou das garras do leão, ter se libertado a si mesmo? Não podemos acreditar que Cristo veio para fazer o que os pecadores podiam fazer por si mesmos. Podem os mortos por si mesmos se fazerem vivos? Quem pode dizer que Lázaro, morto no túmulo, veio à vida por ele mesmo? Ainda que Lázaro pudesse se ressuscitar dentre os mortos, nem assim creríamos que os mortos em pecados pudessem se fazer vivos. Pecadores salvos pela graça de Deus tornam-se novas criaturas em Cristo. Como poderia a criação ter feito a si mesma? Se temos uma nova criação, deve ter existido um Criador. E do ponto de vista espiritual, regeneração é obra inteiramente de Deus, o Espírito Santo. Ninguém ajuda o Espírito Santo na sua obra de regeneração. A renovação da alma é a operação dele. Nós adoramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Reconhecemos que se somos salvos, é porque fomos salvos exclusivamente por Deus. A Deus seja dada toda a glória. Em segundo lugar, quero dizer 3 coisas sobre a maneira pela qual Deus nos salvou. Primeiro, nossa salvação é completa. O apóstolo diz que nos salvou. Crentes em Jesus Cristo são salvos no momento que colocam sua confiança em Cristo. Eles não esperam que sejam salvos. Deus salvou completamente seu povo. Ele o escolheu para esta salvação. O preço total da salvação desses pecadores escolhidos por Deus foi pago quando Cristo morreu por eles na cruz. Cristo disse quando pendurado na cruz: está consumado. João 19:30. Estávamos completamente perdidos por causa da desobediência de Adão. Fomos completamente salvos quando Cristo, segundo Adão, terminou sua obra redentora por nós. Em segundo lugar, meu segundo pensamento é que o texto diz que nos salvou e chamou. Será que Deus nos salvou antes de nos chamar? O texto diz que ele assim o fez. Não sabemos que somos salvos até que o Espírito Santo opere em nossos corações, trazendo-nos a Cristo. Entretanto, no propósito de Deus e na redenção de Cristo, somos salvos antes de sermos chamados. O Senhor Jesus Cristo pagou as dívidas do seu povo quando foi crucificado. Por conseguinte, vocês podem ver que fomos salvos antes de sermos chamados. Em terceiro lugar, Deus nos chamou para uma vida santa. Aqueles pecadores pelos quais Cristo morreu são chamados pelo poder do Espírito Santo à santidade. Eles deixam seus pecados, tentam ser como Cristo. Antes de serem salvos, amavam o pecado. A velha natureza deles amava tudo que era maligno. A sua nova natureza não pode pecar porque é nascida de Deus. Deus chama o seu povo à santidade. O povo de Deus não é santo porque quer que Deus o salve. Deus, através do Espírito Santo, opera a santidade nele. Portanto, o belo fruto espiritual que vemos num crente, tanto é a obra de Deus, quanto é o resultado da expiação pela qual Cristo comprou. A salvação de um crente é unicamente pela graça. Deus é o autor dessa graça. Salvação tem que ser pela graça, pois não pode ser adquirida. A sequência verdadeira é: Deus nos salvou antes de nos chamar. Esta ordem mostra que nossa santificação não é a causa, e sim o efeito da nossa salvação. 3. Em nosso texto, o apóstolo diz: não segundo as nossas obras. A atitude do mundo é: faça o melhor que puder e Deus o abençoará. A pregação do Evangelho afirma que somos pecadores perdidos.
só merecemos ser condenados por Deus. Se haveremos de ser salvos, isso só será possível pela graça soberana de Deus. Ele tem que nos amar voluntariamente ou iremos para o inferno. Nossas próprias boas obras jamais podem nos salvar. Se boas obras pudessem nos salvar, a salvação não seria pela graça, e sim pelas obras. Deus afirmou muitas vezes em sua palavra: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo é bem resoluto a esse respeito. O homem não é justificado pelas obras da lei. Gálatas 2:16. Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé, como diz Hebreus 12:2. Pecadores devem receber a livre salvação das mãos da graça divina ou devem obtê-la por seus próprios esforços. É impossível merecer a salvação. Há somente um caminho, o da graça. Nós só podemos ser justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, como diz Romanos 3:24. Porque Deus fez a salvação possível somente através da fé. A Bíblia nos diz, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Romanos 4:16. Não há mérito algum na fé. Fé é dom de Deus. Nossa salvação depende inteiramente da graça. Em quarto lugar, a próxima coisa a ser mencionada no nosso texto é o propósito eterno de Deus. Quando somos salvos, não é de acordo com o nosso propósito ou mérito, porém, segundo o seu próprio propósito. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus, que usa da sua misericórdia. Romanos 9:16. O que Cristo disse a seus discípulos, ele diz a nós: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. João 15:16. O ensino de Cristo é que não quereis vir a mim para terdes vida eterna, como está em João 5:40. Vocês não virão, vocês não podem vir, até que a sua graça os traga. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6:44. E diz mais: todo o que o Pai me dá virá a mim. João 6:37. Essas passagens concordam com o nosso texto. Por que existem pessoas tão iradas contra o propósito de Deus? A nós, seres humanos, é permitido termos propósitos. Por que então Deus não pode ter um propósito? De fato, Ele tem um propósito. Ele governa no céu e na terra. Ele salva o seu povo segundo o seu propósito, como diz o apóstolo Paulo. Em quinto lugar, nosso texto diz: seu próprio propósito e graça. O propósito de Deus está todo fundamentado na graça. Graça, tudo baseado na sua graça, do começo ao fim. Os homens são pecadores condenados, mas eles geralmente querem fazer algo para merecerem seu próprio perdão. Deus afirma que um pecador não tem como ser salvo dessa maneira. Deus está disposto a recebê-lo fraco e indigno, como você é. Ele lhe dará salvação, todavia, não pode vendê-la para você. A salvação de Deus é pela graça. Ele o convida sinceramente a vir a Cristo e viver. No entanto, você jamais poderá vir, a não ser que o Espírito Santo o faça disposto a aceitar a misericórdia de Deus. Salvação sempre é referida na Bíblia como uma dádiva, graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, 2 Timóteo 1:9. Isso deveria nos manter humildes. Não podemos ser orgulhosos de algo que nos foi dado, que nos foi doado. O texto não nos diz a qual ele nos vendeu, ou a qual ele nos propôs, mas a qual nos foi dada. Portanto, nossa salvação é exclusivamente o dom da graça de Deus. E o apóstolo Paulo continua: nos foi dada em Cristo Jesus. A graça de Deus vem a nós através de Cristo. Paulo afirma: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6:14. Salvação é um dom da graça. Deus nos deu esta graça antes dos tempos eternos. Deus vivia sozinho antes do mundo começar. Nós ainda não existíamos, portanto, não podíamos fazer nada pela nossa salvação. Deus já reinava então, assim como Ele reina agora. Ele não tomou conselho do homem ou anjo, porque nada até então havia sido criado. Ele nos deu salvação antes da fundação do mundo, para que a nossa salvação pudesse ser totalmente pela graça através de Jesus Cristo. Você, meu amigo, pode não gostar do ensino do texto, mas creio que dê o verdadeiro significado dele.
peço que aceite o que Deus diz. Vou tentar agora mostrar como o ensinamento deste texto pode ser usado por nós. Ele pode afetar a nossa maneira de viver. Creio que a doutrina da graça é tão cheia de poder hoje quanto no passado. Ela dá coragem ao homem que a recebe. Paulo exorta a Timóteo que não deve envergonhar-se. Deus lhe deu graça em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Em primeiro lugar, um homem pode ser muito pobre em bens materiais. Este mesmo homem pode ser rico espiritualmente se ele conhece a graça de Deus. O nome de uma pessoa pode não estar nos livros de história do mundo. Entretanto, o nome do crente foi registrado no livro de Deus antes do início dos tempos. O homem que nisso crê será forte quando tiver que travar a batalha do Senhor. Os que creem na livre graça de Deus têm confiança, não têm medo. Eles sabem no que creem. Até nossas crianças, às quais são ensinadas as doutrinas da graça, sabem mais do que muitos adultos. Muitos não sabem no que creem, pois eles ouvem pregações que não os ensinam realmente a verdade de Deus. Se uma pessoa recebeu as doutrinas da graça, ele se apegará firmemente a elas. As doutrinas serão muito queridas a essa pessoa e ela estará preparada a morrer pelas verdades que crê. Em segundo lugar, essas doutrinas da graça dão ao homem algo em que segurar. Por outro lado, as doutrinas da graça seguram o homem. A pessoa que crê que a salvação vem de Deus e não do homem, jamais abandonará este ensino. Todas as outras doutrinas são como chão escorregadio, onde alguém pode facilmente cair. Se a salvação é por esforço humano, como pode você saber se seu esforço é suficiente? Se você tiver seus pés firmes nas doutrinas da graça, não precisa ter medo de cair. Este fundamento é bem firme e o suportará. Apeguemo-nos firmemente à verdade do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus antes do início dos tempos. Em terceiro lugar, este ensinamento da doutrina da graça desmascara os falsos ensinamentos. Se dissermos às pessoas que elas são salvas por Deus, verão que não precisam de padres, missas e absolvições. A doutrina da graça é a verdade que Deus usa para sacudir os portões do inferno. Nos tempos quando a igreja de Deus foi perseguida, os cristãos arriscavam suas vidas para ouvir esta verdade. Quando não era permitido que os cristãos se encontrassem em igrejas, eles se encontravam à noite em lugares secretos. Não tinham medo desde que pudessem ouvir a doutrina da graça de Deus. Eles corriam o risco de serem mortos se tão somente pudessem ser alimentados pela pregação dessa doutrina a qual amavam. Quando o erro é pregado em tantos lugares, isso deve ser contra-atacado pela pregação das doutrinas da graça. Os inimigos de Deus não serão capazes de resistir a estas verdades. Amados, quando essas verdades são escritas no coração do homem, elas farão com que ele busque a Deus. Ele saberá que Deus o salvou e passará a vida seguindo a Deus. Ele verá a mão de Deus em tudo. Ele adorará a Deus que já fez e continua a fazer tanto por ele. Ao mesmo tempo, essa doutrina faz com que o homem despreze a si mesmo. Ele sabe que não tem em si justiça nenhuma. Ele sabe que somente Deus o pode salvar. Ele se sente pequenino, mas contente. Ele se mantém humilde diante do propiciatório de Deus, mas ele é ousado quando outros se opõem a ele. Que todos nós possamos conhecer o imenso poder que há na verdade da graça de Deus. Apenas esta preciosa verdade traz conforto ao pecador. O maior conforto do pecador é saber que a salvação é pela graça. Se os homens fossem salvos por mérito, por boas obras, aonde estaria você? E aonde estariam os bêbados, os blasfemadores e os impuros? Aqueles entre vocês que amaldiçoam a Deus em seus corações e não o amam, aonde estariam? Quando a salvação é inteiramente pela graça, sua vida passada, por mais impura que tenha sido, não é motivo para detê-lo de vir a Cristo. Cristo recebe pecadores. Deus escolheu algum dos piores pecadores. Por que não então você? Ele recebe a todos que vêm a Ele. Ele não lançará fora. Alguns chegaram a odiar a Cristo. Eles o insultaram frontalmente, mas tão logo que eles clamaram: Deus, tem piedade de mim, um pecador, Ele teve misericórdia deles. Ele terá misericórdia de você, se o Espírito Santo guiar a buscar misericórdia. Não haveria esperança alguma para você, se me fosse necessário lhe dizer que você precisa conquistar sua própria salvação a parte da graça. Contudo, a salvação é pela graça. Se você está morto em pecados, existe vida para você. Se você está nu, existe vestimenta para você. Se você se sente arruinado,
existe salvação completa para você, que você tem a graça para se apoderar da salvação de Deus. Então, você e eu cantaremos juntos os louvores da glória da graça divina. Somente pela graça. Sermão pregado por Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892.